Oi, moçada! Estamos aqui com mais uma aula de história. Ainda é o cenário do quê? Da Baixa Idade Média. Só que agora o título é Crise do século XIV, que, diga-se de passagem, adentrou-se ao século XV um pouquinho, viu? Muito bem, eu sou o professor Ivo, tá? Trabalho com aulas de história visando o seu êxito no vestibular, né? Já faz muito tempo, mais de 42 anos, tá? E antes de começarmos nossa aula, curta, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho, garantindo suas próximas aulas, beleza? Muito bem. Gente, para essa crise do século XIV aí, cabe a seguinte frase: desgraça pouco é bobagem, tá? Olha, vai se manifestar de N maneiras, tá? Primeira coisa, moçadinha, o feudalismo já estava em crise pelo seu próprio esgotamento, né? Nada pode ser tão ruim que não possa piorar, né? Olha só, gente, veja bem, entende? Você tinha essa crise econômica do feudalismo, tal, beleza? Mas veja só, fome. Né? Não que a fome não existisse antes do século XIV, claro que existia. O servo vivia numa desgraceira de pobreza sem tamanho, né? Mas a fome no século XIV aumentou. Por quê? Crescimento da população, esgotamento do solo, aliás, mau uso do solo, cai a fertilidade, produz menos comida, aí sim, a fome toma conta, tá? A fome toma conta. Uma tragédia na época. Outra tragédia nesse cenário medonho aí, a peste negra. Gente, até hoje, se a gente analisar as questões de vestibular envolvendo esse tema, a peste negra é a que mais apareceu, tá? Uma grande epidemia que tem origem oriental, que tem origem asiática, que tem relação com o renascimento comercial e urbano. Veja bem, pessoal, junto com os produtos que vieram da Ásia, né, vieram também ratinhos que tinham a pulga da peste bubônica. Essa epidemia chegou no Oriente Médio, chegou no Norte da África? Chegou, mas não se propagou. Porque os muçulmanos, assim como os judeus, têm regras higiênicas, regras de limpeza. Mas, quando esses ratinhos desembarcaram na Europa, se sentiram no paraíso. As cidades medievais, né, os burgos, eram chiqueiros, tá? Eram chiqueiros. Né? Uma porquice sem tamanho, o povo sem tomar banho, esgoto a céu aberto, tá? Um negócio nojento. Aí o ratinho, ó, falou, viva, tô no paraíso, ô maravilha. E essa doença se propagou, tá? Né? À medida que o comércio se expandia, essa doença se propagava, tá? Acredita-se que durante a década aí da peste negra, 1/3 ou 1/4 da população da Europa sucumbiu, tá? Foi pro beleléu, entende? Morreu muita gente. E você sabe que o cenário da Idade Média Ocidental é um cenário de muita religiosidade. E a ideologia religiosa da época fez com que muita gente interpretasse, encarasse essa epidemia da peste negra como um castigo divino. Tem textos de padres da época que colocam assim: temo pelo fim da raça de Adão. Pelo fim da raça humana. Então acreditava-se até que o juízo final tivesse chegado. Tamanha era a tragédia. Até que um belo dia alguém teve a ideia feliz de limpar uma cidade no norte da Itália. Ora, limpou a cidade, acabou o rato. E aí a doença começou a ser combatida, tá? Mas, ó, isso demorou um bom tempo, tá? Muita gente morreu ao longo daqueles anos todos. Tá? Além dessa epidemia, pessoal, vamos ter revoltas de camponeses, que na França recebeu o nome de jaquerias. Jaquerias. Os servos estavam de saco cheio daquela exploração servil, daquela exploração feudal. Quer saber de uma coisa? Se rebelaram contra os senhores feudais. E aí nós teremos linchamento de nobres. Vai ser uma ameaça à ordem estabelecida. Vai ter senhor feudal virando presunto na mão de camponês rebelado. Tá? Isso mostra que a ordem feudal estava indo pro pau mesmo, estava indo pro beleléu, descendo a ladeira, não tinha como segurar.
Agora, pessoal, teremos uma guerra, a chamada Guerra dos 100 Anos, que durou quase 120 anos entre França e Inglaterra, com combates acontecendo, né, só em território francês. Tá? Tudo começou porque a Inglaterra, né, o rei da Inglaterra, queria virar rei da França também. Muito bem, agora, quais as origens dessa Guerra dos 100 Anos? Tá? Veja só, pessoal, né, na França havia a lei sálica, pela qual afirmava-se que a sucessão do rei era só pelos filhos e não pelas filhas. E eis que o rei da França só tinha a filha. Bom, pelo menos com a matriz ele só tinha a filha, né? Muito bem. Já o rei da Inglaterra quis dar uma de João sem braço. Ó, eu posso me casar com uma princesa francesa aí e me tornar rei da França também. Agora, além desse interesse político, tá? O rei da Inglaterra, ele tinha interesse na região de Flandres, que era uma região comercialmente rica. Poxa, imagina vocês o seguinte, o rei da Inglaterra dominando a região de Flandres, região rica no comércio. E o quê? Tá? Ficar montado na bufunfa por cobrar impostos sobre esse comércio. Tá? Muito bem. Eis que o rei da França morreu, tá? O rei da Inglaterra falou, olha, eu posso me casar com a princesa. Ah, o que a nobreza da França respondeu? Nem a pau, Juvenal, né? E aí pegaram o nobre francês lá, Philippe de Valois, certo? Olha o nome do cidadão aí, Philippe de Valois, Philippe de Valois. Philippe de Valois foi, né, coroado rei da França. O rei da Inglaterra ficou pau da vida e começou esse quebra-pau, que vai durar quase 120 anos, tá? Resultado, vitória francesa, beleza. Mas durante essa guerra, gente, tá? O que vai acontecer? Os senhores feudais foram para a guerra e o rei ficou numa boa, lá no seu castelo. Terminada a guerra, a vitória da França, mas a nobreza estava esbagaçada. Aí sim que o rei começou a nadar de braçada, tá? O rei francês não vai ter mais nenhum senhor feudal para encher o saco e dividir o poder com ele. O rei da França vai se consolidar com um poder centralizado, concentrado na sua pessoa. É a consolidação de uma monarquia nacional francesa. Como assim uma monarquia nacional? Ora, o rei se tornava a maior autoridade política de toda a nação França. Não compartilhava o poder com mais ninguém. Tá? Entende? Isso acelerou ainda mais a queda do já decadente feudalismo na França. Tá? Bom, outra desgraceira da época aí, tá? A estagnação comercial. Veja bem, estava tendo um renascimento comercial urbano? Sim. Mas espera lá, tá? Guerra e epidemia mata muita gente. Matam muitos o quê? Consumidores. Então diminuiu o consumo de produtos que o comerciante podia vender. Outra coisa, eu posso entrar para vender meu produto numa região em guerra, numa região com epidemia? Calma, eu não sou doido, né? Certo? Pô, peraí, eu não vou entrar num lugar aí que é extremamente mortal, tá? Então, essas epidemias, como a peste negra, conflitos como a Guerra dos 100 Anos, vai atrapalhar o comércio nessas regiões, tá? Contribuindo por uma estagnação do comércio, mesmo que provisoriamente, tá bom? Então, a crise do século XIV, que, repito, adentrou-se ao século XV um pouquinho, ela vai acelerar ainda mais a decadência do sistema feudal. E lembre-se, né, essa aula vai ser publicada em PDF, né, no Telegram, tá? Conforme você pode ver na descrição aí embaixo do nosso vídeo, beleza? Tá? E qualquer dúvida, moçada, coloque aí nos comentários que a gente responde com o maior prazer, tá bom? Ah, e depois de uma tragédia, né, narrada através desse tema, nada melhor do que a satisfação de um bom damasco.